Hein, vagabundo? Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Safado. Esse vídeo que você acabou de ver, ele infelizmente mostra a situação social difícil que o Brasil enfrenta, né? Essa polarização política, ela esgarçou de tal maneira o tecido social, as relações interpessoais entre os cidadãos, que você vê uma pessoa se sentindo livre no direito de fazer isso que fez com o advogado Cristiano Zanin Martins. Pouco importa se ele é advogado do Lula ou se ele é advogado de quem quer que seja, ele é um advogado, é um profissional da área, ele é remunerado para fazer o trabalho dele, e todo mundo não só precisa, como merece um advogado, sendo o Lula ou sendo qualquer outra pessoa. Vale destacar que esse cidadão que fez essa ameaça, que proferiu esse monte de injúrias, se o Cristiano Zanin Martins quiser, ele também precisará de um advogado criminalista para defendê-lo. Aí você vê quando ele fala ali que o tanto que ele gostaria de meter a mão no Cristiano Zanin Martins, você vê configurado aí o crime de injúria, ó, o crime de ameaça, e nos xingamentos, né, vagabundo, safado, corrupto, etc., você vê aí sim o crime de injúria. Então nós vemos dois crimes. O de ameaça é de ação penal pública e o de injúria é de ação penal privada, porém mesmo o de ameaça sendo de ação penal pública, ele é condicionado à representação da vítima. O Cristiano Zanin Martins, ele tem condições de promover as duas persecuções penais, e o cidadão que fez essa ameaça, fez essas ofensas, ele ainda fez a gentileza de fornecer a prova do cometimento do crime, ou seja, a prova da autoria e da materialidade dos fatos, enfim. Esse é o cenário social onde nós estamos envolvidos hoje. Agora, uma consideração de natureza crítica é o fato do crime de ação penal pública condicionado à representação, no caso crime de ameaça, esse tipo penal, primeiramente ele ter uma pena tão pequena, né? E segundo, assim, não, acho que ser condicionado à representação, isso está correto. Agora, a pena ser tão pequena, e isso que é assim, uma coisa que não dá para entender, porque o crime de ameaça, geralmente, ele é o crime que vem antes do crime de tentativa de homicídio. E nós vemos aí várias situações eclodindo de agressões, enfim, pessoas aí cometendo atrocidades, barbaridades. Isso nunca acontece do nada, geralmente é precedido de vários atos de ameaça. Então, o Congresso Nacional precisaria, a fim de preservar a ordem pública e de restabelecer o mínimo de paz social, aprovar o aumento de pena para o crime de ameaça, porque ele é muito grave, ele é muito mais grave do que parece, né? Hoje em dia a situação está muito complicada, não dá para brincar com isso. A minha solidariedade ao Zanin, um excelente advogado criminalista, pelo fato da polarização política, pelo fato dos preconceitos e das animosidades em relação ao Lula. O Cristiano Zanin Martins tendo perdido a ação penal em primeira instância, em segunda instância, ele foi julgado como sendo um mau advogado, como sendo um advogado
fraco, incompetente. Eu nunca vi dessa forma. Desde aquela época eu já comentava que ele é um excelente advogado, é um advogado criminalista realmente muito bom e que conseguiu o sucesso ali nas suas alegações advocatícias na última instância, ou seja, ele não se conformou, não desistiu e fundamentou da forma correta, da forma jurídica, técnica, da forma como ele deveria fazer. Enfim, minha solidariedade a ele, que isso não se repita nem com ele, nem com mais ninguém. É preciso dar um basta nesse tipo de situação, nada justifica essa postura que esse rapaz teve e que sejam tomados os passos para a sua punição, que ele seja punido exemplarmente por esses crimes cometidos, né? Juliano de Henrique Melo, advogado criminalista também, colega de profissão aí do Dr. Cristiano Zanin Martins. Muito obrigado pela sua atenção, a gente volta com mais vídeos. Um grande abraço.